Muito provavelmente você já deve ter visto pelas ruas da sua cidade um pessoal de marrom andando por aí, ajudando os irmãos de rua, cuidando, tocando violão, que é um povo feliz, viu? Olha só, e eles têm Jesus, o Santíssimo Sacramento, como aquele ápice da nossa vida. Sabe de quem que eu estou falando? Nós viemos até o Instituto Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento, mais conhecido como Toca de Assis. Estão aqui comigo os irmãos da Toca de Assis. Que alegria estar com vocês, viu, meus irmãos? Irmão Francisco, irmão Isaac, irmão Pacífico. Muito obrigada por nos acolher aqui na casa de vocês, irmão. Nós que agradecemos essa possibilidade de poder estar falando um pouquinho para a Toca e receber a canção nova que é tão querida também para a Toca de Assis. Sejam muito bem-vindos. O irmão, e já começando, né? Nós conhecemos a Toca, eu já conheço a Toca há um tempinho bom. Nós conhecemos a Toca por cuidar dos irmãos de rua, né? Dos irmãos mais necessitados. Mas é este mesmo carisma de vocês? É, também. Isso é o que é mais conhecido das pessoas, né? Porque as pessoas veem a gente na rua, nas pastorais e acabam enxergando que a Toca é isso. Mas como você falou, o Santíssimo ele é o ápice da nossa vida, né? Da vida de toda a igreja e também da Toca. Então, o nosso carisma começa com a adoração ao Santíssimo Sacramento. E dali nosso Senhor nos manda para os pobres, para a pastoral de rua, para o atendimento, acolhimento dessas pessoas em situação de rua. O carisma da Toca é a adoração ao Santíssimo Sacramento e o amor ao pobre abandonado de rua. Olha que bonito, né, gente? Como que a nossa igreja é linda e riquíssima, né? Cada comunidade, cada instituto religioso ali com o seu carisma específico. E aqui, irmãos, nós estamos aqui no centro vocacional de vocês. É isso? Explica pra gente o que funciona aqui nessa casa, aqui em Belo Horizonte. A Toca ela é uma fraternidade que vive esse carisma de adoração, de amor aos pobres. Hoje nós somos dois institutos diferentes, o Instituto das Irmãs, o nosso instituto. E no processo vocacional, quando um jovem ele encontra com um irmão ou através das redes sociais ele conhece o nosso carisma, ele entra em contato, ele faz um cadastro e depois de um período de acompanhamento, que pode ser até 2 anos, ele entra para uma experiência de 1 mês. Essa experiência acontece aqui, em Belo Horizonte, onde é o nosso centro vocacional. Sim. Então, aqui moram os irmãos que cuidam da pastoral vocacional, aqui tem os aspirantes que passaram por esse acompanhamento e agora entraram para viver na prática o carisma, os postulantes, que é a última etapa da formação que se prepara para o noviciado. Então, aqui em Belo Horizonte se articula toda a realidade vocacional, a realidade formativa e em preparação para ser um irmão da Toca. Olha que bênção. E aí o senhor falando de instituto, né? Então, a Toca de Assis, né? Instituto Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento é um instituto religioso, é isso? Instituto religioso. A Toca de Assis ela nasceu de um movimento de jovens, um grupo de jovens que fazia pastoral na rua, ajudava as pessoas em situação de rua, rezava com eles na cidade de Campinas, onde é a nossa sede. E desse movimento a igreja começou a perceber que ali não era só um grupo de jovens, existiam pessoas interessadas em viver aquilo de forma integral. Só que já era conhecida a Toca de Assis, esse trabalho com a população de rua, esse movimento de jovens, né? Inclusive muito manifestado pelo Tocão, pelos eventos que a Toca fazia, inclusive na Canção Nova, né? Ficou muito conhecida a Toca. Quando a igreja percebeu que aquilo era mais do que um movimento de jovens, existia sim pessoas ali que queriam viver integralmente o carisma, foi quando surgiu então esse interesse de que aquele movimento se tornasse uma forma de vida religiosa. Então, desde que a igreja percebeu isso, nós tivemos que nos adequar, porque nós queríamos também isso, né? Nós queríamos viver a vida religiosa consagrada. A gente não queria ser só um grupo de jovens, um movimento social da igreja, mas a gente de fato queria viver integralmente para Jesus, para o Santíssimo Sacramento. Então a igreja nos acolheu e nós fomos entrando naquilo que é regulamento para que isso aconteça. Foi escolhido um irmão para ser superior geral, uma irmã para ser a superiora geral do ramo feminino, um conselho para ajudar esses superiores em cada instituto.
As casas eram juntas, moravam irmãos e irmãs, tiveram que se separar para que a vida religiosa consagrada surgisse. Então, a Toca de Assis, ela é a obra social dos institutos de vida consagrada, dos filhos da pobreza e das filhas da pobreza. Muito bem, olha gente, é bom a gente esclarecer, irmão, porque todo o caminho que faz, você que acompanha a Canção Nova sabe que nós também, né, vivemos esse caminho junto com a igreja. A gente vai meio que pedindo a bênção, né, para a nossa mãe, a Santa Igreja, e a própria igreja, através do Espírito Santo que vai se manifestando, vai direcionando. Opa, agora vamos separar. Nós também morávamos todos juntos, meninas, meninos, rapazes, moças, agora vamos fazer as casas separadas. Então é um caminho, mas para quê? Para melhor a gente evangelizar e servir, não é, irmão? Para melhor a gente colocar os nossos dons, aquilo que Deus nos chama, ao serviço da igreja e ao serviço dos nossos irmãos, seja através, né, dos irmãos em situação de mais vulnerabilidade, seja por aqueles que estão próximos a nós, que precisam ouvir e acolher a palavra de Deus. Irmão, mas quantas casas que a Toca de Assis tem hoje, não só no Brasil, mas também tem fora do Brasil, né? Temos casa no Equador, 2 casas. No Equador e no Brasil nós temos em torno de 30 casas, de irmãos e de irmãs, né? As irmãs são um pouco mais que nós, tem mais casas. E aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos tanto a casa feminina, lá no bairro Santa Teresa, e a casa masculina aqui no Garças. Olha que bênção, a quantidade então de casas aí e quantas mais que Deus for suscitando, né, irmão? E as casas da Toca, elas são organizadas pelo tipo de atendimento que elas oferecem para as pessoas em situação de rua. Eu acho que uma coisa interessante de dizer que nós nascemos na rua, numa experiência com os pobres e também numa experiência com Jesus sacramentado, né? Uma experiência no sacrário que o nosso fundador teve, e naquela experiência dele de adoração, ele recebeu de Deus a certeza da fé de que Nosso Senhor realmente estava no Santíssimo Sacramento. Então, por causa de Jesus e por causa dos pobres, nós hoje temos casas. Então, das casas nós partimos para a pastoral de rua. As casas servem para que os irmãos em situação de rua venham para ser atendidos, eles possam encontrar alimentação, banho, higiene, roupa, atendimento social, ou eles são acolhidos nessas casas. Aqui em Belo Horizonte nós temos o projeto de construir aqui no nosso terreno um abrigo para idosos em situação de rua, porque a população em situação de rua é vulnerável e o idoso ainda mais. Então todas as casas têm um perfil de atendimento dessa população e ali mora a comunidade religiosa para viver em adoração. Que bênção. Gente, é claro que nós vamos falar para vocês, viu? Para ajudar a Toca de Assis. Daqui a pouquinho a gente vai dar o contato, nós vamos falar como que você pode, que você que está em casa acompanhando. Nossa, Aline, eu quero ajudar, mas eu posso ajudar com isso. Eu posso ajudar financeiramente. Daqui a pouquinho aqui no Canção Nova em Minas, tá? Irmão Isaac, mas toda comunidade religiosa tem aqueles santos, né? Que são os exemplos que vão nos conduzindo. Quem são os patronos da Toca de Assis? Bom, a Toca de Assis ela é caracterizada por 3 patronos, né, que nós temos. O próprio São Francisco de Assis, né, como nosso pai seráfico, é o primeiro de todos eles. E depois nós temos São Padre Pio, que também foi franciscano, e Santa Catarina de Sena, né? Na experiência da Toca de Assis nós já tivemos alguns outros baluartes, outros patronos, mas fomos entendendo aquilo que realmente participava do nosso carisma, aquilo que era o centro do nosso carisma. Então trouxemos Francisco, Pio e Catarina, que viviam a experiência com o pobre e com Jesus muito forte, né? Então de cada um nós pudemos aprender alguma coisa para que nosso carisma fosse completo na vivência dele, né? Nossa Senhora, gente, não é pouca coisa não. Olha, São Padre Pio, Santa Catarina, que é ali, ó, doutorona da igreja, por isso que tem, graças a Deus, né, esse carisma lindo da Toca de Assis aí, nesse mundo, levando muita evangelização e ajudando tanta gente. Mas é claro que nós vamos pedir música, afinal a Toca de Assis, você que já conhece a Toca de Assis, sempre tem aquela música da Toca que te conduziu, que te fez rezar, que te fez muitas vezes chorar, eu tenho, mas chorar de amor pela igreja e também chorar pelo processo de conversão que a gente vive, né, irmão Pacífico? Verdade, e todos nós vivemos uma experiência com a música, né, que em si, e ela leva a esse contato a ver como Deus é belo, né? Músicas inspiradas. Então,
traz uma pra gente. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi. E me lanço e me entrego nos braços do teu amor. Pois neste amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir. Teu amor é um mar de águas impetuosas. E voltas e voltas e voltas no teu amor. Pois neste amor quero permanecer. O primeiro bloco foi lindo, nós estamos partilhando sobre o carisma da Toca de Assis. Os irmãos da pobreza do Santíssimo Sacramento. Então vai lá no YouTube, Canção Nova Play, procura lá esse programa novamente para você poder curtir um pouquinho do que foi o primeiro bloco. Eu tô saudosa porque eu conheço a Toca há muito tempo. Antes mesmo de eu entrar para a Canção Nova, de eu me tornar uma consagrada na Canção Nova, eu participava muito do Tocão lá em Montes Claros. A Toca de Assis já teve muitas casas lá em Montes Claros e era uma bênção. E eu, inclusive, irmão, ia fazer adoração na casa, tanto na casa feminina quanto na casa masculina. Então, assim, eu tenho um pezinho na Toca de Assis, viu? Mas dá saudade mesmo, né? Também a Toca ela é muito próxima da Canção Nova. São dois carismas irmãos e amigos. Você que já esteve em Cachoeira Paulista, na nossa sede, sabe que lá na Capela Sagrada Família, durante muitos anos, foi a Toca de Assis que nos sustentou ali em adoração 24 horas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar lá. Então nós temos a Toca de Assis assim bem lá no fundo do coração mesmo. E hoje continuamos, né? Cada um com sua missão específica, com seu carisma específico, mas juntos, né? Em prol da evangelização. No primeiro bloco nós falamos da Toca de Assis em geral, né, irmão? Inclusive aqui do Centro Vocacional. Qual é o endereço aqui, irmão? Bom, você que quer visitar, quer conhecer a Toca pessoalmente, vem na Rua dos Flamingos, número 96, na Enseada das Garças, aqui em Belo Horizonte. Todos os dias, de segunda a sábado, das 9 às 17 horas, nós recebemos visita e você será muito bem-vindo. Olha só, gente. E aí nós falamos da Toca no geral, desse instituto, mas agora nós vamos querer conhecer um pouquinho do chamado e da vocação de vocês. Afinal, nós estamos aí no mês vocacional. Começando pelo senhor, irmão, como que foi assim, esse seu chamado para você vir para a Toca de Assis? Eu já tinha uma experiência com esse nome de Francisco e com a espiritualidade de São Francisco no meu nascimento, mas que eu só vinha saber quando eu já era da Toca porque minha mãe me contou. Eu nasci com um problema de saúde muito grave e minha mãe fez uma promessa para Deus que se eu ficasse curado, ela me daria o nome de Francisco e me prepararia para ser um consagrado, né? Então eu cresci com esse amor muito grande por São Francisco, um amor pela espiritualidade franciscana. E eu conheci a Toca, eu tinha uns 12 para 13 anos. Quando eu vi os dois primeiros irmãos que eu conheci, era um aspirante, um postulante, o Newton e o Franco. Quando eu os conheci é como se eu tivesse me encontrado. Era como se eu tivesse me visto neles, né? Não, isso sou eu, é isso que eu devo ser. Então, naquele momento, eu tive assim no meu coração, na minha alma, uma impressão vocacional. E isso cresceu comigo na minha adolescência, na minha juventude. Eu tive a graça de o meu pároco foi o primeiro sacerdote que já como padre entrou para a fraternidade. Ele ficou durante 11 anos na Toca. Então ele me ajudou muito no período vocacional, o padre Joaquim, que foi irmão Melquisedeque, e me acompanhou. E no final do ano de 2004 eu entrei para a Toca para fazer uma experiência, né, a convite dele, no Rio de Janeiro. E dessa experiência, em 2005, no início de 2005 eu fiz o retiro e já fiquei, não voltei mais para casa, né? Então foi uma experiência forte com a realidade franciscana que eu encontrei nos irmãos. Que lindo, né, gente? O chamado, ele é apaixonante. Quando Deus nos chama para estar mais perto dele, a gente tem que dar o nosso passo, né? Ter coragem e ir, não é isso, irmão Isaac? É isso mesmo. Acho que depois que Jesus nos chama, a gente não consegue mais viver outra realidade senão aquilo que ele propôs para nós, né? E como foi com o senhor? Eu posso dizer que a minha experiência de chamado foi em 3 passos, né? Jesus foi me chamando aos poucos. Quando criança, eu conheci a Toca ainda na minha cidade, né? Minha mãe frequentou a casa da Toca e eu os conheci a partir dessa experiência, né? Depois de um tempo perdi contato, a casa saiu da cidade e perdi contato com a Toca. O segundo ponto foi quando, em uma adoração,
o Senhor me inquietava muito, de que Ele desejava algo mais de mim, né? Assim, queria mais da minha vida. E aí uma senhora que estava passando por ali parou para rezar por mim e ela confirmou isso no coração, né? Então, já foi ali o segundo chamado de Deus, onde Ele começou a realmente me inquietar. Onde é o meu lugar na igreja? E aí eu já fazia parte de Ministério Jovem, já fazia parte do Ministério de Música. E um dia, arrumando a casa, encontrei um CD da Toca. E aí foi onde foi a terceira parte do chamado. Onde através da música o Senhor me trouxe, né? Eu coloquei aquele CD para tocar e falei, gente, não é possível não, que esse povo viva tudo isso que eles cantam. É uma coisa muito, muito fora do padrão, né? Muito, muito bonita de ser cantado. Será que eles realmente conseguem viver tudo isso, né? E quando eu fui procurar de novo, né, a conhecer os irmãos, encontrar os irmãos, eu vi que tudo aquilo que estava escrito ali nas letras das músicas eram simplesmente a vida que eles viviam. E o senhor, como é que o senhor foi pescado aí? Olha, eu também tive uma experiência muito parecida também com o do irmão Isaac, que foi na infância também. É claro que eu me lembrei, né, na minha adolescência, depois que eu conheci a primeira casa da Toca, mas lá em Curitiba, eu sou natural de lá, eu lembro que na parte do Natal eu tava com meus pais na época, né, andando com eles ali naquela festividade, e eu vi na minha direção o irmão da Toca, né. Aí depois, claro, fui pesquisar, né, saber, e provavelmente seja um dos nossos cofundadores, Uma Alegria, que eles tratavam, né, do coração lá em Curitiba. E quando eu vi aquilo, né, eu tinha 6 anos de idade, mais ou menos, essa idade, e eu olhei para aquela pessoa e tipo, nossa, aquela pessoa, né, morreu pra mim. Eu já assistia Dragon Ball na época, né? Pra mim era o cabelo, né, a tonsura que a gente usa hoje, era uma pessoa que já tinha morrido, né, uma auréola de um anjo, sei lá, algo assim desse tipo. Então ficou muito forte aquilo, uma pessoa morreu e vive no céu, uma pessoa, né, uma pessoa de Deus e tal. E aí essa memória veio quando realmente eu fui levado por um amigo, né, sempre tive um amigo que era um vocacionado da Toca, mas nunca tinha ido, tinha vergonha de ir na casa sozinho, então me chamou. Aí quando eu olhei o cabelo, eu falei, meu Deus, é aquela auréola de anjo quando eu era na infância, sabe, que sinal. E já caminhava também no grupo de geração jovem também, já entendi um pouco sobre o celibato, sobre a castidade. Então a Toca ela veio para complementar aquilo que eu já vivenciava na minha paróquia. Então ela me impulsionou a me entregar mais para Deus, né? Deus estava me pedindo já, era totalmente Deus, né, servindo a igreja e tal. Mas na Toca eu percebi que se complementou essa sede que o meu coração já buscava na igreja, na minha paróquia, na minha cidade de Natal. Olha só, a divina providência ela vai conduzindo todas as coisas, né? Como diz lá na palavra de Deus, lá em Isaías, né? Desde o ventre materno, Deus já te chamou, Deus já te consagrou. Então, gente, você que está em casa, está descobrindo aí sua vocação, não tenha medo não. O próprio Deus vai te conduzir, o próprio Deus vai trazendo os sinais. É claro, também precisa da sua parte, né? Do seu sim, do seu dar o passo em direção à vontade de Deus. E aqui no Canção Nova em Minas, deste mês, irmãos, nós estamos conhecendo também um pouquinho da vocação daqueles que são Canção Nova aqui em Belo Horizonte. E hoje nós vamos conhecer mais um chamado dessa belíssima vocação também, que é o nosso carisma Canção Nova. Confere aí. E o meu chamado aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade, frequentando a casa de missão em Curitiba. Ali eu sentia, né, como se Deus me atraísse àquela vida, né, vendo os missionários, na forma com que eles viviam essa sadia convivência, como eles se tratavam, né, na vida fraterna, a forma como a Canção Nova anunciava o Evangelho, né, daquele Cristo vivo e vivido, tudo isso me atraía. Porém, eu não me sentia capacitada, né? Eu falava assim, como que eu sinto essa vontade, mas eu não sou como eles, eu sou tímida, não sei falar, né? Nisso eu tenho uma prima que já pertence à comunidade de Canção Nova. Na época ela fazia caminho vocacional, então a forma com que ela falava da Canção Nova, o jeito que ela voltava dos encontros, aquilo ia inflamando o meu coração. Então eu me aproximei novamente da comunidade. E ali tudo aconteceu no dia 25 de janeiro de 2013, né, numa adoração na Capela Santa Rita, que tem na Canção Nova em Curitiba. Ali Deus fez o meu chamado, onde Ele dizia que a vontade de Deus tinha que ser maior do que tudo na minha vida. E em 2014 eu ingressei no vocacional. Fiz 3 anos de caminho vocacional e em 2017 ingressei em Lavrinhas, né, no pré-discipulado.
A palavra também que foi norteando, né, o meu chamado vocacional foi Isaías 44, onde dizia: não temas, Jacó, pois eu te escolhi. E mais adiante a palavra diz, né, que farei brotar do solo deserto, farei jorrar água. E era como eu me sentia, né? Eu me sentia um solo deserto, sem ter as capacidades para ser da comunidade. Mas ali Deus foi curando o meu coração, Deus foi me capacitando. E hoje eu estou aqui pela graça de Deus. Então tudo o que eu faço, né, dentro da Canção Nova, eu vejo que é a graça de Deus que age em mim, né, diante das minhas dificuldades, das minhas limitações, da minha timidez. E a frase que eu gosto do Padre Jonas é aquela que diz assim: o inesperado é a regra da providência. E essa frase, ela me faz lançar na confiança, me faz lançar em Deus. Não porque todas as coisas vão dar certo, não porque eu não vou passar por dificuldades, né, por tribulações, tanto na minha casa quanto na comunidade, mas porque eu sei que Deus está comigo e no tempo certo Ele vai intervir. No tempo certo algo vai acontecer. Pois completando, né, a frase do Monsenhor Jonas, eu também levo aquela frase do Papa Bento XVI. Jovens, não tenha medo. Deus não nos tira nada, Ele nos dá tudo. Então, essas duas frases eu posso dizer que regem a minha vida, no sentido de confiar em Deus, de sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Muito obrigada, Dani! A sua vocação é linda, viu? E nós, Canção Nova, nós gostamos de celebrar a nossa vocação, viu, irmãos? E gostamos de celebrar também a vocação dos irmãos. Afinal, nós fomos chamados para ser comunidade, nós não somos sozinhos. Eu sou muito realizada na minha vocação, na minha vocação Canção Nova, na graça que eu tive de também hoje constituir uma família dentro da Canção Nova, uma família missionária. Mas agora eu quero saber, para ajudar a Toca de Assis, afinal de contas, as mãos generosas que estão em casa são o canal da providência da Toca de Assis, não é? Como é que quem está em casa, Aline, eu quero ajudar, eles ajudam os irmãos de rua, o que é que eu posso fazer? E aí, irmão? Legal. Importante saber que a Toca vive da providência de Deus, né? Que passa pelos corações generosos que ajudam a gente todo mês a manter as nossas casas. Então aqui em Belo Horizonte, toda a formação da Toca, a nossa vida religiosa, o nosso apostolado na rua com as pessoas em situação de rua, depende das doações que chegam até nós. E você pode ajudar a Toca a cuidar das pessoas em situação de rua, a manter a nossa formação, a nossa vida espiritual, através de conta bancária, de doação, através de Pix. Você entra em contato conosco pelas nossas redes sociais, nós temos aqui um Instagram, Centro Vocacional, Toca de Assis Belo Horizonte. Ou qualquer casa da Toca, você que está assistindo, quer ajudar qualquer casa da Toca, no nosso site Toca de Assis Irmãos, você vai ver os endereços, os contatos, como entrar em contato com a gente para ajudar. Ou vindo na nossa casa, né? A gente passou o endereço, você pode vir presencialmente, conhecer o trabalho e aí saber como ajudar. Olha, gente, a gente só pode estender a mão, né? Ajude a Toca de Assis, quase 29 anos, ou 29 anos de fundação. Então você pode e deve ajudar. Afinal, já dizia um santo, que eu não lembro agora o nome, mas ele falava assim: quem ajuda uma obra de evangelização tem méritos de evangelizador. Então fica aí a dica, entra aí, você está acompanhando aí na sua telinha todos os contatos da Toca de Assis, para que você também possa ser canal da graça para eles e para os irmãos, assistido por eles. Mas o Canção Nova em Minas está chegando ao finalzinho, eu queria ficar o dia inteiro aqui batendo papo, viu, irmãos? Está chegando ao finalzinho do programa. O irmão Pacífico e o irmão Isaac já vão pensando numa música aí, bem bacana para a gente encerrar. Meus irmãos, muito obrigado por acolher a Canção Nova aqui hoje, por deixar a gente fazer bagunça aqui na casa de vocês. Deus os abençoe. Nós que agradecemos. Sejam muito bem-vindos. A Casa da Toca é uma Canção Nova. Amém! E vamos terminar, irmão Pacífico, com essa voz linda de vocês. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações
ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Nova em Belo Horizonte tem um convite para você. Está de volta o grupo de oração Canção Nova. A partir do dia 6 de fevereiro, todas as terças-feiras, às 19h30, na Igreja São Francisco de Assis, aqui no bairro Castelo. Serão noites de oração, partilha da palavra e encontro com o Espírito Santo. Venha rezar conosco!